todos e todas, sejam bem-vindos, alunos dos cursos de Filosofia e Sociologia. Este vídeo é um vídeo de apresentação da nossa disciplina Antropologia Cultural. Eu sou a professora Daniela Thomas, sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá, tenho mestrado em Antropologia e Arqueologia pela Universidade Federal do Paraná. Bom, desde a minha graduação tenho discutido, tenho trabalhado dentro do campo das relações étnico-raciais, pensando a diversidade humana, principalmente pela perspectiva da raça, sob então a luz da teoria da antropologia, teoria antropológica. Esse vídeo será um vídeo bem breve, bem curto, vou apresentar para vocês qual percurso iremos trilhar na nossa disciplina, quais autores iremos utilizar, embasar as nossas reflexões, de forma geral, apresentando o conteúdo que iremos trabalhar ao longo da disciplina de Antropologia Cultural. Bom, então, para iniciar com a grande questão, o que é antropologia? Esse é um debate com uma certa importância dentro da área. Vocês verão ao longo da disciplina que essa questão da crise antropológica é muito pertinente, né? Os antropólogos sempre se deparam com esse tema ao longo de sua formação. E assim, de forma muito resumida, muito breve, podemos afirmar que a antropologia é aquela ciência que se encarrega, que se ocupa de estudar o homem. Mas aí nos perguntamos, que homem? O homem moderno? O homem dito primitivo? Qual tipo de homem é o objeto de estudo da antropologia? Bom, essa é uma das questões que faz com que a antropologia seja essa disciplina científica em constante crise, né? A verdade é que a humanidade em si e todas as suas formas de expressão, de sociabilidade, de cultura, fazem parte do campo de estudos da antropologia. Por isso, podemos afirmar também que a antropologia tem um campo de atuação muito vasto e muito dinâmico, né? Sendo sempre afetada pelos percursos, pelas mudanças que vivemos ao longo da história da humanidade. Bom, o que pensamos em trazer nessa disciplina, né? O que é importante trazer como uma introdução da antropologia cultural. Trazer, então, primeiramente, seu surgimento. Como surge a antropologia? A antropologia ela surge na esteira da expansão colonial europeia. Ela surge dos relatos, das impressões dos viajantes europeus sobre os continentes africano, americanos e do seu contato com o exótico, com as sociedades que foram consideradas primitivas, mas que podemos nomeá-las como originárias. O encontro com esse homem fora da organização social ocidental, moderna. E esse choque cultural que surge, então, durante o período colonial, faz surgir uma nova ciência, um novo campo de estudo, de análise, que é a antropologia. Então, a antropologia ela vai surgir principalmente nesse contexto e a partir de teorias evolucionistas, que a gente tem então a primeira vertente teórica, de pensamento antropológico, que é essa vertente evolucionista do evolucionismo social, que vai propor uma leitura da humanidade e principalmente dessas sociedades consideradas como primitivas, através de uma ideia supremacista, através de uma categorização hierárquica da humanidade. Então, a antropologia ela vai seguindo, ela surge dessa ideia evolucionista, mas ela não se acaba aí, porque a antropologia ela acompanha de fato o percurso histórico da humanidade. E então a gente vê vários movimentos dentro dessa disciplina, o que a torna de fato muito interessante, que propõe sempre um rompimento com aquilo que se propôs anteriormente. E isso faz da antropologia, então, essa disciplina que está sempre em mudança, em transformação, acompanhando a humanidade, a própria humanidade.
Então começaremos trazendo essa perspectiva do evolucionismo social, passando então para o relativismo cultural, que surge principalmente com Franz Boas, antropólogo, considerado um dos pais do método etnográfico, juntamente com Bronisław Malinowski. E aí Boas propõe então esse conceito de relativismo cultural, que se opõe a toda essa perspectiva evolucionista, né, trazida anteriormente, e propõe, na verdade, uma leitura das sociedades considerando suas próprias formas de organização cultural, social, política, econômica, e recusando, então, o etnocentrismo. Então, assim, temos no relativismo cultural uma das primeiras rupturas dentro da teoria antropológica. E essa ruptura se consagra principalmente na figura de Franz Boas. E ali, mais ou menos no mesmo período, temos a consolidação da etnografia, a pesquisa de campo antropológica a partir da figura de Malinowski, né, que vai estudar a sociedade trobriandesa e com sua vasta obra de análise dessa sociedade trobriandesa, do seu sistema de troca intitulado como Kula, ele estabelece então um método etnográfico que se torna, a partir daí, o verdadeiro método da antropologia. Né? Existem diversas discussões sobre a etnografia ser, inclusive, mais do que um método e também um tipo de teoria, mas podemos entender isso, a etnografia, como essa forma de pesquisa fiel à antropologia, não somente a ela, mas principalmente a ela. Posteriormente, a essa consolidação da etnografia a partir de Malinowski, que vem dessa veia, dessa vertente funcionalista, nós vamos trabalhar também, vamos ver o estruturalismo de Lévi-Strauss, que propõe aí também mais uma virada de chave dentro da teoria antropológica, que vai então afirmar, né, a universalidade da forma de pensar do ser humano, independente da sua cultura, da sua sociedade moderna ou primitiva. Lévi-Strauss, que se ocupou dos estudos das sociedades elementares, inclusive das sociedades originárias do Brasil, traz essa nova perspectiva, considerando dentro da antropologia também aspectos psicológicos. Então, ali durante a década de 60, temos mais essa virada de chave na antropologia e que faz diversas mudanças, né, na forma de se entender o pensamento humano, a organização social das sociedades que até então eram consideradas como atrasadas, como primitivas, né? Como estagnadas no tempo e na história. Abarcaremos isso também na nossa disciplina e, por fim, traremos uma perspectiva, ainda que brevemente, das discussões contemporâneas da antropologia, que são extremamente afetadas pelos novos sujeitos científicos que surgem principalmente após a implementação de ações afirmativas nas universidades. Então, se traz aquela questão sobre o que será da antropologia quando os povos que até então eram objetos de estudo se tornaram sujeitos científicos, se tornaram antropólogos, se tornaram produtores do conhecimento. Essa é uma perspectiva que surge na antropologia, principalmente alinhada aos movimentos sociais que a gente tem no Brasil após a virada do século, e isso vai de fato abalar as estruturas epistemológicas da antropologia. Então é algo muito importante para a gente entender como essa ciência em permanente crise se adapta e se abrange para comportar esses novos pensamentos, essas novas formas de se produzir academicamente, cientificamente, intelectualmente. Bom, essa é só uma introdução
a todos os temas que iremos abordar na nossa disciplina, a partir do livro didático e a partir também de outras fontes que trazem outras formas de se compreender a antropologia, que é uma ciência extremamente diversa, extremamente ampla, né? Tal qual a própria humanidade. Bom, é isso. Espero que com esse breve vídeo eu tenha conseguido passar para vocês um pouco o quão interessante é a antropologia e o quão importante é estudar, conhecer essa ciência para a gente saber lidar com a diferença, saber lidar com a diversidade. Espero vocês e que tenhamos uma ótima disciplina. Abraço!